Saudações, futuros doutores, futuras doutoras, queridos alunos aqui do Explique Direito. Eu já estava morrendo de saudade de voltar a dar aula aqui, nesse maravilhoso canal do YouTube e ajudar vocês. Olha só, demorei porque estava finalizando a gravação das aulas do curso de recursos. Galera, 56 aulas ilustradas e maravilhosas, muito bem explicadas que eu formulei para vocês. Então, você que está começando aqui o curso, quando você estiver mais lá na frente, que você for tratar de recursos, adquira o nosso curso de recursos, que é o melhor e maior curso de recursos do Brasil. Desculpa, mas esse curso ele foi feito somente para aqueles que de fato querem se destacar no mercado de trabalho e ser o melhor profissional no âmbito recursal. Tudo bem? Então, não perca tempo, se você puder adquirir, fala para os seus coleguinhas da faculdade, ó, o Explique Direito vai lançar um curso top de recursos e vocês não podem ficar de fora dessa. Beleza? Então vamos aqui tratar do princípio do contraditório e a improcedência liminar do pedido. Olha só que maravilha de tema para a gente estudar. Ó, o artigo 332 do Código de Processo Civil enumera hipóteses em que o juiz pode julgar liminarmente improcedente o pedido. Então perceba, o juiz ele vai julgar o pedido do autor, ou seja, a petição inicial apresentada pelo autor, liminarmente, sem citar a parte contrária, desde que esteja diante das hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil, tá? As hipóteses numeradas que a gente vai fazer leitura aqui, fica tranquilo. Antes de determinar a citação do réu. Antes de o fazer, vislumbrando presentes as hipóteses em que ela se justifica, o juiz deverá ouvir o autor conforme o artigo 9 do Código de Processo Civil. Vamos fazer a leitura do 9, né? Vamos fazer a leitura do 9, que vai ser muito bom aí para o nosso aprendizado. Olha só o que diz o artigo 9. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, olha só que regra maravilhosa aí do nosso legislador. O que o legislador está falando aqui para você? Mesmo que o juiz vá julgar liminarmente, ele tem que dar aí, através do princípio do contraditório, a oportunidade para o autor se manifestar acerca dessas hipóteses encontradas no artigo 332. Belezinha? Então, continuando a leitura aí, mas não há necessidade de que ouça o réu, que nem sequer foi citado. Então, por isso que não vai ouvir o réu. Por quê? Porque nesse caso, o juiz não vai aceitar a petição inicial do autor, no caso de improcedência liminar do pedido. O juiz, de cara, ao receber a ação do autor, já vai dar a sentença falando que aquela ação não deve prosseguir, por conta dessas hipóteses que a gente vai ver agora. Ó, leia aí comigo o artigo 332 do Código de Processo Civil. Na tela, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, então já grifa isso aqui, ó, ou seja, sem citar o réu, julgará liminarmente. Professor, o que é liminarmente? O juiz, ele já, sem citar a parte contrária, já de cara, né, sem querer saber de mais nada e de imediato, ele já vai julgar improcedente o pedido que contrariar. Agora a gente vai entrar nas hipóteses, tá? A gente não tá falando de hipóteses? Olha as hipóteses aí, ó. Sempre que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, então contrariou súmula, de cara o juiz já não vai tocar o processo para frente, não vai nem iniciar esse processo. Vai pegar a ação do autor e falar, peraí, contrariando súmula, ah não, improcedência liminar do pedido. Contrariar aí acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ, mas peraí, professor, é qualquer tipo de acórdão? Olha só, em julgamento de recursos repetitivos, tá? Por quê? Recursos repetitivos, geralmente eles são unidos, tá? Então o STJ ou o STF pede para suspender todos os processos do país porque eles vão tomar uma decisão sobre aquela determinada causa. Então, isso se torna um recurso repetitivo, porque várias pessoas então estão ingressando com recurso sobre aquela determinada matéria. Então, o STJ fala para esses processos que a gente vai proferir um acórdão para que todos os juízes pensem da mesma forma. Então, quando você contraria esse acórdão, que todos os juízes devem pensar da mesma forma, por óbvio, o juiz de primeiro grau não vai aceitar
a sua ação, porque o seu pedido já está contrariando uma decisão que ele está vinculado a decidir da mesma forma. Beleza? Inciso 13, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá? Isso aí é o IRDR, que você vai aprender comigo mais à frente. E enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Então, eu moro aqui no estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Justiça tem ali as suas súmulas que vinculam os juízes de primeiro grau aqui do meu estado. Então, se eu fizer uma petição inicial que contraria uma dessas súmulas desse Tribunal de Justiça de direito local, por óbvio, o juiz não vai aceitar, porque o juiz também está vinculado a decidir da mesma forma. Parágrafo 1º, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar o quê? A ocorrência de decadência e prescrição, tá? Então aqui eu já remeto você ao artigo 206 do Código Civil, tá? Faz uma leitura lá dos parágrafos só para você recapitular o que é prescrição e decadência. Beleza, se estiver aqui dentro desse artigo, ferrou improcedência liminar do pedido. Agora vamos lá. Conforme a gente leu o artigo 9º, pelo princípio do contraditório, o juiz, independente de estar ou não dentro dessas hipóteses, deve conceder ao autor um prazo para que ele se manifeste acerca do pedido da sua inicial que está ou não contrariando aqui um desses pedidos. Até porque o juiz pode estar equivocado. Pode ser que não esteja contrariando, pode ser que o juiz interpretou mal o que o advogado do autor escreveu. E aí o advogado vai falar, peraí juiz, não estou contrariando aqui esse acórdão. O senhor interpretou mal, eu estou falando de um outro assunto. Isso aqui, o senhor entendeu Y, mas eu estou querendo dizer X, não é Y. Aí o juiz vai falar, beleza, porque eu ia julgar liminarmente procedente, hein? Então, melhor aí na sua escrita. Então perceba, deve dar ao autor, conforme o artigo 9º, a oportunidade para ele se manifestar pelo menos pela última vez acerca dessa improcedência que está aí no artigo 332 e no rol, em seu rol. Pois bem, além disso, pode ser que o autor ele queira recorrer, então ele não concorda com essa decisão do juiz. Então o juiz vai lá e decide, tá? Profere a sua sentença, julgando liminarmente improcedente o pedido do autor. Então, nesse caso, o nosso autor tem aí a sucumbência. Você vai aprender comigo mais à frente, fica tranquilo. Vai ter a sucumbência dentro do processo, ou seja, vai ter prejuízo dentro do processo. E aí ele poderá recorrer dessa decisão judicial. Se o autor interpor o recurso, ou seja, ele vai discutir lá no Tribunal de Justiça com os desembargadores, falando, desembargador, o juiz errou lá embaixo, o juiz fez uma coisa errada lá que eu não estou concordando. Então, o juiz, ao se deparar com o recurso do autor, ele irá citar, aí sim haverá a citação, princípio do contraditório. O juiz vai citar a outra parte para que ela apresenta a sua defesa, que nesse caso, como a gente está diante de um recurso, vai ser contrarrazões, tá? A gente chama de contrarrazões, que é a defesa efetuada contra uma peça recursal. Contrarrazões de apelação, contrarrazões recursais. Tá bom? Você não precisa aprender isso agora, você está começando a matéria, mas eu só estou especificando, explicando devagarzinho para você, tá? Então, o que você tem que se atentar aqui? Princípio do contraditório, citação. Por quê? Porque o autor está recorrendo para o Tribunal de Justiça. Então o juiz, ele tem que cientificar o réu, não tem? Tem, claro que tem. Fala o réu, o autor tentou entrar com um processo aqui no Fórum de Justiça. Eu, juiz, verifiquei que no artigo 332, um dos pedidos do autor estava diante de uma dessas hipóteses. A título de exemplo, inciso 1, estava contrariando uma súmula aí do STJ e do STF. E mesmo assim o teimoso quis recorrer. E se o Tribunal de Justiça reformar a minha decisão, pode te prejudicar, porque o processo vai ter que transcorrer aqui. Aí o réu vai falar, opa, juiz, obrigado por avisar. Olha só aqui, opa, brigadão, hein, juiz. Já vai lá atrás do advogado dele, e aí o advogado dele vai apresentar essa peça de defesa que se chama contrarrazões, tá bom? Isso aqui você vai aprender bem lá no curso de recursos comigo, fica tranquilo. Tá? O importante é você saber que houve aqui o contraditório. Pois bem, agora a gente vai tratar do contraditório e a prova emprestada. Pessoal, isso aqui
olha, eu vou ser sincero, isso aqui pode até parecer agora que, isso aqui não é muito relevante. Isso é extremamente relevante. Você, no dia que você estiver atuando como advogado, advogada, você vai se deparar direto com esse fenômeno do contraditório e prova emprestada. Acredite em mim que você vai precisar desse conhecimento, tá? Então já grifa aí, ó, contraditório e a prova emprestada. O que acontece? Você pode muito bem estar diante aí de alguns processos em que está tratando do mesmo réu. Então você está definindo lá o cliente, o seu cliente é o autor. E aí você está diante aí de um réu que está causando prejuízo para muitas pessoas, prejuízo cível. E pode ser que ele já esteja respondendo outros processos. E por já estar respondendo outros processos, você pode dar uma pesquisadinha, dar uma analisada. E você, ao pesquisar, encontra provas que podem ser muito relevantes para a sua peça inicial, para você formular aí a sua ação, né, a ação do seu cliente. E aí eu te pergunto, você pode usar essas provas? E é aqui que a gente entra, olha que coisa maravilhosa. Então vem aqui comigo para você efetuar a leitura e aprender. Ó. O princípio do contraditório exige que as partes tenham a oportunidade de participar da produção de provas. Então perceba, o princípio do contraditório, além de servir para cientificar a parte contrária e dar a ela o direito de se defender, ele também se estende para que as partes tenham a oportunidade de participar na produção de provas, tá bom? Então olha só, trouxe exemplo aí para vocês. Por exemplo, quando há uma determinação de perícia, então quando o juiz aceita ali na petição do autor a prova pericial, então o juiz fala, ó, então já que você quer apresentar a prova pericial, apresente aí o seu perito para que ele faça essas provas, tudo bem? Então o juiz, ao mesmo tempo em que ele vai aceitar, ele vai dar à parte contrária, ao réu, o direito de quê? De formular quesitos. O que é quesitos, professor? Quesitos são perguntas. Então você pode, se você estiver defendendo um réu, formular aí perguntas para o perito do autor. Então, já que ele vai fazer a perícia, então, peraí, vamos formular umas perguntas para a gente tentar deixar ali essa perícia muito mais profissional e muito mais robusta e, dessa forma, desmistificar aquilo que o autor está alegando, tá? Então, perceba que os quesitos têm muita importância. Também pode indicar assistentes técnicos. Então, o autor vai indicar lá um perito, um mecânico. Ah, então peraí, eu também vou indicar o meu perito, o meu mecânico, um assistente desse mecânico, enfim, um assistente técnico, né? Ah, eu vou indicar aqui um cara que fez um curso de mecânica, que também é um cara que entende da técnica ali, ok? Impugnar o laudo, postular esclarecimento. Então, tudo isso o réu ou o autor pode fazer dentro de um processo. Quando há colheita, ou seja, quando existe colheita de prova oral, podem formular também perguntas às testemunhas. Então você pode tranquilamente chegar lá e falar, ó, testemunha, peraí, você falou que no dia tal, 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 na hora tal, você viu tal coisa. Então peraí que eu quero te perguntar isso aqui. Você pode formular? Pode, claro que pode. E também você pode apresentar a contradita. Professor, o que é a contradita? A contradita nada mais é do que você demonstrar que a testemunha ela é impedida ou suspeita. Como assim? Ela é melhor amiga da parte contrária, então ela não pode estar servindo como testemunha. Ela é parente. Então, nesses casos, você pode contraditar a testemunha. Falar, ô juiz, espera aí, esse cara aí, ó, esse cara aí é melhor amigo do réu, por que ele está aqui sentado? Ó, esse cara aí é o irmão do réu. Então, querendo ou não, por ele ser parente, por ele ser melhor amigo, ele vai ter uma postura mais defensiva na hora de falar sobre os fatos, né? Sobre aquilo que ele viu. Por óbvio, então, você pode sim contraditar essa testemunha. Beleza? E suscitar com isso suspeição ou impedimento dessa testemunha. Então, olha só. Vamos entender aqui quando que o juiz vai admitir essa prova emprestada. Ó, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, o juiz deve verificar se houve ou não esse contraditório. Então, quando é que o juiz vai analisar se há ou não contraditório? Olha aqui comigo aqui essas duas hipóteses. Você vai ter a resposta aqui, ó.
Só se pode usar prova emprestada contra alguém em duas hipóteses. Quando esse alguém participou, da produção de prova no processo em que foi produzida, ou quando, não tendo participado, concordar com a sua utilização. Então o juiz deve observar isso daqui, O juiz deve se atentar a esses dois critérios. O primeiro deles a gente vai visualizar agora. Vamos lá, vou te dar um exemplo para você conseguir enxergar como que funciona na prática. Aqui a gente tem o processo A e aqui o processo B. Dentre as partes, a gente tem aqui como autor Marcelo, tá? Vou colocar aqui o nome desse aqui, Marcelo. Esse aqui é o Fernando. Vamos dar nome aqui aos personagens, né, pra gente não se perder. E esse aqui é o Carlos. Ok? E o Carlos é o réu. Pois bem, perceba que a gente tem aí o mesmo réu nos dois processos, tá? Então o Carlos, ao mesmo tempo que ele está respondendo o processo A, ele também está respondendo o processo B. Pois bem, agora imagina que você é advogado ou advogada do Fernando, tá? Então você está atuando em prol do Fernando. Beleza? Segue o raciocínio. E ao procurar aí sobre processos que estão atuando na mesma causa, você encontra esse processo A que já está vigorando aí, já está transcorrendo há algum tempo no Poder Judiciário, e você encontra ali provas que vai ser muito importante você colocar no seu processo, que já foram produzidas. Imagine que no processo A tenha um documento que está provando que o Carlos ele cometeu ali uma fraude, que ele cometeu algum tipo de irregularidade numa transação que, ao mesmo tempo que Marcelo participou, Fernando também participou. Olha só que maravilha. Você fala, nossa, encontrei um documento maravilhoso nesse processo que provavelmente eu não conseguiria encontrar de forma fácil. E que o advogado Marcelo já encontrou. Já teve todo o procedimento, já foi atrás, já correu risco até de vida aí para conseguir esse documento. E você tá lá, tá bonitinho lá dentro do processo. Aí você fala, será se eu consigo utilizar esse documento no meu processo B? Ou seja, para me incluir aqui na minha peça inicial, né, para me instruir a minha inicial? E aí que tá. Você precisa verificar esses dois requisitos quando participou da produção da prova no processo em que produzida. Então você vai lá na contestação de Carlos e verifica se ele já se manifestou acerca desse documento. Se o Carlos já se defendeu, se o juiz deu a ele já a oportunidade de se defender, se já houve citação, se ele apresentou a contestação dele, se nessa contestação ele já falou sobre esse documento. Se sim, cara, maravilha, aproveita e coloca esse documento no seu processo. Agora, se não, aí você entra no segundo requisito. Olha só o segundo requisito. Quando não tendo participado, concordar com a sua utilização. Então, se você for querer usar esse documento do processo A, então você vai avisar ao juiz que tem esse documento nesse processo, né? Você tem que falar para o juiz a fonte, juiz, é desse processo aqui. Aí o juiz, no momento em que citar o réu, ou até intimar, dependendo se ele já foi citado ou não, vai dizer para ele, falar, o autor está querendo utilizar esse documento como prova. Você concorda que ele utilize? Aí o réu vai falar se sim ou não, né? Por óbvio, a gente sabe que se for um documento muito importante, ele vai falar que não. Porém, você deve verificar se ele já se defendeu aqui no processo A. Se ele já se defendeu no processo A, então você pode usar esse documento, o juiz vai aceitar. Tudo bem? Então, contraditório e a prova emprestada. Isso é de extrema importância na sua vida prática como advogado ou advogada de sucesso. Tá bom? Então, tá vendo como é importante assistir os princípios? Você já sabe algo que muitos alunos e muitos profissionais vão ter dificuldade aí na vida prática. Belezinha? Finalizamos maravilhosamente esse princípio, né, do contraditório. E agora nós iremos aprender o princípio da duração razoável do processo. Tá bom? Então, fica comigo. Semana que vem a gente vai ter mais aula, a gente vai tratar desse princípio. E agora
Se você está acompanhando também as aulas de Direito Empresarial, você vai ficar com uma aula maravilhosa que eu montei para você de Direito Empresarial. Então, beijão, forte abraço e até a semana que vem para a gente tratar desse maravilhoso princípio. Fiquem todos com Deus e vamos superar aí essa fase de corona e fase de quarentena. Até a próxima aula. Tchau, tchau.